Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Amém? Vamos lá, capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que estavam ouvindo. Levando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis que à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e suspirou. E entrando os jovens, acharam-lhe morta, e a sepultaram junto ao seu marido. E houve grande temor toda a igreja, e que todos os que ouviram estas coisas. Só também está aí, meu irmão, bota a mão na sua Bíblia, fecha os olhos e diga assim: Senhor, abre meus olhos espirituais e me ensina a tua palavra. Amém. Aplauda o Senhor e pode sentar. Irmãos, Ananias e Safira eram 2 pessoas, um casal que tinham começado a ingressar na igreja. Aquela igreja primitiva, que assim que quando o nosso Senhor ressuscitou, voltou e foi levado novamente aos céus, e o Espírito Santo depois daquilo desceu, ali começou a igreja primitiva. Ali começou com a pregação de Pedro, de João, de todos os apóstolos que Deus deixou nessa terra. E este casal, eu acredito que eles confessaram sim ao Senhor. Para eles estar ingressando na igreja, eles confessaram ao Senhor, né? E naquele tempo, depois que Jesus foi tomado aos céus, a perseguição começou à igreja. Eu acredito que o Império Romano viu aquela ascensão da igreja de Cristo. Os judeus também não acreditavam ainda em Jesus, e até hoje não acreditam, né? Mas os judeus também perseguiam o povo de Deus, aquele povo que estava ingressando na igreja do Senhor, na igreja primitiva. E por causa daquela perseguição, o Império Romano e os judeus, algumas daquelas pessoas da igreja começaram a perecer. E o que veio à igreja era que quem era convertido vendia todas as suas propriedades, vendia sua propriedade e depositava nos pés dos apóstolos. Certo, irmãos? Então, aqueles que tinham mais condições, aqueles que se convertiam ao Senhor, eles doavam, vendiam e doavam a todas as igrejas. É tanto que alguns capítulos antes diziam que depois daquilo ali, ninguém perecia entre os irmãos. E aquele homem e aquela mulher confessaram a Cristo, e a primeira ação deles não foi uma ação de um homem e de uma mulher transformada pelo Espírito Santo. Tudo que ele vendeu eram para eles ter tomado e colocado aos pés dos apóstolos. Mas não. Aqui diz bem direitinho, ó, no versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, a palavra de Deus hoje,
O tema da palavra de Deus é transformação. E eu pergunto aos irmãos, desobediência à palavra do Senhor é uma forma de transformação? Não, irmãos. É exatamente o que Ananias e Safira fez. Não obedeceram. Aquele homem e aquela mulher tinham um dever, como tinha alguma posse, porque nem todos ali naquela congregação, nem todos naquela igreja tinham posses, irmãos. Então aquele homem e aquela mulher deveriam ter vendido as suas coisas, vendido as suas propriedades e ter entregado aos pés dos apóstolos, e ter entregado aos apóstolos para que dividisse e para que não tivesse, não perecesse os irmãos. Então hoje a palavra de Deus, Ele quer falar para mim e para você que Ele não quer apenas que você o confesse com a boca. Ele quer que o seu coração seja transformado. Ele quer que você seja transformado por aquilo que Ele deixou, que é pelo Espírito Santo. E aquele homem e aquela mulher não entenderam. Eles acharam que para você ser um cristão, porque até então ninguém tinha sido chamado de cristão, apenas Paulo e Barnabé, um pouco mais à frente, que foram os dois, que foram os primeiros homens a ser chamados de cristão. Foi Paulo e Barnabé, no mesmo livro de Atos. Mas aquele homem e aquela mulher não entenderam que não era só pela boca. Não era apenas com a boca que você confessa ao Senhor. É com seu coração também. É com a transformação do Espírito Santo. Então é isso que hoje Ele quer nos ensinar, a ser transformado, a não apenas estar aqui na igreja, vir, sentar, ouvir a palavra, cantar louvor e pronto. Não, meu irmão. Ser crente não é só isso, não. Ser crente não é só entrar na igreja aqui, sentar na cadeira, ouvir o sermão, louvar. Não é isso, não é só ser crente. Todos os dias nós temos que ter a consciência de que muito mais importante você vai ser lá fora. Não que aqui você não seja importante, claro. Mas todos os que estão aqui, a maioria já confessaram a Jesus, e aquele povo lá fora. E aquele povo que ainda não escutou a palavra. Então, a partir do momento que você sai de dentro da igreja, você tem que mostrar ao mundo que você foi transformado. Irmão Fabiano, obreiro, como é que eu sou transformado? Vai lá no livro de Tiago. Tiago, versículo 1, 22. Mais um pouco à frente. Tiago, capítulo 1, versículo 22, desculpa. Tiago, versículo 1. Só um momentinho aqui, irmãos, enquanto eu acho aqui. Tiago nos diz como nós devemos nos comportar quando somos transformados. Tiago, capítulo 1, versículo 22, amém? Tiago diz aqui, e sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos como falsos discursos. Olha só o que Tiago nos está falando. Nós não devemos ser crentes apenas na palavra. Nós temos que ser praticantes da palavra. A partir do momento que você vem à igreja e o pastor está aqui ministrando, está falando, é para essa transformação que ele está falando. A partir do momento que ele diz, olha, o cristão deve andar este caminho, é isso que você tem que fazer, é ouvir o que ele está falando, o que o Espírito Santo está revelando a ele e caminhar desse jeito. E Ananias e Safira não fizeram isso. Aquele homem e aquela mulher apenas escutaram, apenas acharam que só a palavra bastava, mas não basta, meu irmão. Meu irmão, você tem que praticar tudo aquilo que o Senhor nos diz aqui dentro da igreja. Praticar, meu irmão. O nosso Senhor, lá na cruz, tinha um homem à direita dele que fez tudo de errado nessa vida.
tudo de errado aquele homem que estava à direita e o que estava à esquerda também, mas aquele principalmente da direita, ele se arrependeu. E Jesus lhe concedeu a vitória. O pastor fala aqui sobre nós darmos o perdão. Aí chegasse em casa, eu jogasse praga, ou eu não gostasse pela vitória do homem só porque ele faz isso ou aquilo, eu estaria totalmente o contrário do que o pastor me fala aqui. Eu não estaria sendo praticante da palavra. Então, irmãos, quando o pastor fala que perdoe, que Jesus já lhe perdoou, perdoe, meu irmão. Não importa o que o outro tenha feito com você, não importa o que ele tenha feito para você, não importa nada, só perdoe. Seja praticante do perdão, como o Senhor foi praticante do perdão com você. Ele morreu, ele foi espancado, foi cuspido, foi pregado numa cruz para lhe dar perdão. E você não vai praticar esse perdão? Não. Nós temos que praticar tudo aquilo que o pastor, que o Espírito Santo nos fala durante o culto, quando a gente chega para ele, pastor, essa dúvida, isso aqui, nós temos que ser praticante. E uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, uma pessoa que verdadeiramente confessou a Jesus com a boca e com o coração, ela tem características, meu irmão. Essas pessoas têm característica. Eu tenho uma característica, a irmã Lena, a irmã, o irmão, todos nós aqui temos características de pessoas transformadas. E hoje nós iremos saber o que o Espírito Santo nos transforma. Algumas delas. Amém? Vamos lá. Primeira característica aqui de uma pessoa transformada: mudança de caminho. Irmão Fabiano, o que é a mudança de caminho? Vai lá no livro de João. João 14:6. João 14:6. João 14:6, irmãos. Amém? A palavra do Senhor diz assim, olha o que Jesus diz. O caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o caminho, a mudança que você fará. Os caminhos que você vem trilhando sem Jesus, é uns caminhos tortos. É uns caminhos que lhe levam para as trevas. É uns caminhos que lhe levam para o buraco. Mas o caminho de Jesus é o caminho da glória. É o caminho do céu. É o caminho para a eternidade. Então uma pessoa que é transformada, ela muda de caminho, meu irmão. Um exemplo claro é Paulo. Meu irmão, Paulo saiu de Jerusalém com cartas para perseguir crentes, para perseguir aquelas pessoas que estavam começando a pregar a palavra do Senhor. Paulo saiu de Jerusalém a Damasco para pegar essas pessoas, para apredejar, matar. No meio do caminho ele teve uma transformação. No meio do caminho ele viu a Jesus. No meio do caminho ele mudou o curso da sua vida. Paulo saiu de Jerusalém para matar crentes e voltou para morrer pelo Evangelho. Mudança de caminho, meu irmão. E pense um homem que foi usado por Deus. Pense um homem que foi usado por Espírito Santo, porque um dia ele teve o caminho mudado pelo Senhor, por aquele que nos muda todos os dias, está nos nossos ouvidos. Meu irmão, venha para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Este é o caminho que você tem que trilhar, este é o caminho de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Essa é uma característica. Outra característica, meu irmão, arrependimento. Arrependimento é uma característica de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Vamos lá? Salmos 51. Vamos fazer um tour pela Bíblia. Salmos 51. Vamos lá, Salmos 51. Olha aqui o que Davi diz.
Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Meu irmão, que arrependimento lindo Davi teve. Quando Davi escreveu esse salmo, Deus tinha tirado o filho dele. O Senhor tinha tirado a semente dele. Irmãos, Davi pecou extremamente grave com o Senhor. Davi apenas não adulterou. Davi assassinou. Davi ocultou, tentou ocultar, né? E quando o profeta Natan chega lá para ele: eita, Davi, se isso, aí ele diz assim: esse homem deveria a morte. Aí Natan diz assim: esse homem é você. Davi naquela mesma hora se prostrou, se arrependeu. E ele, depois de Deus ter tirado o seu filho, ele escreveu esse salmo lindo. Se você prestar atenção, dos 10 mandamentos, Davi corrompeu quase todos, só de uma vez. Só em um pequeno deslize. Mas ele não ficou se lastimando. Davi não ficou blasfemando. Davi foi lá e se arrependeu verdadeiramente. Isto é transformação pelo Espírito Santo. Quando nós somos transformados, nós temos um genuíno arrependimento. Não é aquele arrependimento que você, de remorso. Arrependimento de remorso. Você peca e diz: meu Deus, pequei, perdão. Quando horas depois você está fazendo do mesmo jeito. Que arrependimento é esse, meu irmão? Que transformação é essa que você diz que passou? Não, meu irmão. Arrependimento é aquele que você diz: Senhor, a partir de hoje eu lutarei com todas as minhas forças, mas eu sei que eu não tenho forças, mas o Senhor me dará. Porque as nossas forças vêm do Senhor. As nossas forças vêm de Jesus. Você sozinho não terá condições. Você sozinho não conseguirá vencer o pecado. Apenas com Jesus. Então, o arrependimento é uma característica de uma pessoa que foi transformada. Amém? Outra característica: obediência. Todo aquele que é transformado obedece à palavra do Senhor. Todo aquele que verdadeiramente passou pela transformação de aceitar Jesus, se prostrar diante dele e recebê-lo no coração, esta pessoa é obediente. Apesar de a gente deslizar porque é da carne, nós ainda somos pecadores. É a obediência. É uma característica de uma pessoa transformada. Vai lá em João 8:51. João capítulo 8, 51. Olha o que Jesus fala aqui para nós. Em verdade vos digo que se alguém obedecer à minha palavra, nunca verá a morte. Olha só a importância de você obedecer ao Senhor. Qual é o salário do pecado? A morte. Olha só, quando nós somos obedientes, nós não veremos a morte. Nós veremos a morte carnal. Ou outros não, né? Se chegarmos no tempo do arrebatamento da igreja, né, não veremos essa morte. Mas seremos transformados. Nós seremos arrebatados e com um corpo de glória o Senhor receberá nós lá. Entendeu? Então, uma obediência. Um exemplo de desobediência é Jonas. Deus disse a Jonas: Jonas, vai a Nínive
prega contra o pecado. Jesus não perguntou se Jonas queria, Deus não perguntou a Jonas se ele queria, Deus não perguntou a Jonas se ele estava preparado, só Deus disse que vai. Se Deus disse a você, vai, não precisa você dizer a ele que você está preparado ou não preparado, não, porque ele já lhe preparou. Se Deus der uma ordem a você, siga aquela ordem. Você acha que Jonas seguiu aquela ordem? Não, meu irmão. E qual foi o resultado? Passou 3 dias e 3 noites dentro da baleia, dentro do peixe, né? Não fala baiano, fala peixe. Mas olha a importância da obediência. Se você está em desobediência com o Senhor, não é que vai vir um castigo, mas uma hora essa conta você vai pagar, de um jeito ou de outro. E Jonas pagou. Jonas passou aquele tempo para ele perceber o que ele tinha feito em desobediência ao Senhor. Amém, irmãos? Então, a obediência é uma característica de uma pessoa transformada. Seja obediente. Obreiro Fabiano, obedecia a quê? Obedeça a palavra dele. Leia a palavra. Saiba o que o Senhor, o que o Espírito Santo quer lhe revelar diante da palavra. Então, a obediência nos gera uma cumplicidade com Deus. Quanto mais a gente obedece, mais a gente vai querendo que Deus nos mande, mais nós vamos querendo nos envolver com a obra, mais nós vamos desenvolvendo o amor de Deus no nosso coração. É obediência, a característica de uma pessoa transformada. Outra característica, temor a Deus. Temor a Deus é uma característica de uma pessoa transformada, meu irmão. Agora não confunda temor com medo. Medo e temor são duas coisas totalmente diferentes. Medo é susto, medo é pânico. E Deus não quer que você tenha pânico dele, que você tenha susto dele. Deus quer que você tenha temor. E o que é temor? Adoração, respeito, obediência. E isso é o temor que você tem que ter com Deus. Esse é o temor que você tem que desenvolver quando você é transformado. Quer ver um homem temente a Deus? Vai lá em Jó. Jó capítulo 1. Vamos lá, meu irmão. Jó capítulo 1. Olha só como é lindo a pessoa que é temente a Deus. Jó capítulo 1, versículo 8. Jó capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Meu irmão, você já imaginou Deus do seu trono celestial, Deus da sua autoglória, lá de onde Ele está, lá no céu, Ele olhar para a terra e dizer assim: Satanás, está vendo meu irmão Nilton, meu filho Nilton? Está vendo a evangelista Lena, desculpa, a evangelista Lena? Está vendo o pastor? Está vendo a irmã Rayane? Como aquele homem e aquela mulher são tementes a Deus. Que honra, meu irmão. Que honra Deus olhar para você e dizer: aquela mulher é temente, aquele homem é temente. Que orgulho, meu irmão. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada do nosso Senhor. Nós não merecemos o sacrifício, a misericórdia, a graça. Deus não olhou lá de cima da sua glória e disse: eita,
Aquele povo ali merece alguma coisa. Aquele povo ali merece o meu filho sacrificado. Aquele povo merece minha misericórdia. Aquele povo merece a minha graça. Não. Deus olhou para a terra e viu aquele povo tão duro de coração, tão duro para a sua palavra. Viu que nenhum homem na terra se salvaria pelas suas próprias forças. Mas com sua misericórdia infinita, porque a misericórdia do Senhor é infinita, meu irmão. O amor dele é infinito. Mas com sua misericórdia infinita, ele olhou para o céu, para a terra e disse: meu filho, você vai ter que descer lá. Você vai ter que descer lá, porque aqueles homens e aquelas mulheres não terão salvação se não for pelo seu sangue. Que honra! Que honra Deus olhar do seu trono e olhar para você e dizer: como aquele homem agrada ao meu coração. E era Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu 10 filhos de uma vez só. 10 filhos. Se o meu filho Davi ficar doente, eu endoido. Tenho certeza que quem é pai e quem é mãe vai concordar comigo. Se ele der um espirro, epa, que foi? Como é? Remédio, doutor. Imagine você perder 10 filhos de uma vez. Mas porque Jó era um homem reto, porque Jó era temente a Deus, Deus disse: eu vou lhe recompensar. Eu vou recompensar o seu temor. Eu vou lhe recompensar porque você é reto, você é um homem transformado. Então, temer a Deus é uma característica de uma pessoa transformada. Olha só, o Espírito Santo, no caso de Ananias e Safira, no mesmo instante, o Espírito Santo falou a Pedro. Porque Pedro não sabia, pelos olhos humanos, Pedro não sabia. Mas o Espírito Santo revelou a ele. O Espírito Santo revelou a Pedro que aquele homem e aquela mulher não tinham reverência, não tinham obediência, não tinham respeito, que é o temor de uma pessoa transformada. A mesma hora aquele homem foi tomado, morreu. Temor a Deus, meu irmão, é uma característica de uma pessoa transformada. Outra característica: não se deixa contaminar com os manjares desse mundo. O que é se contaminar com os manjares desse mundo? É o pecado. É você não deixar se contaminar com as coisas que chegam no seu celular. É quando você é um homem casado e uma mulher se insinua para você e você dá logo os olhos. Para a mulher é uma fofoca. E uma mulher gosta de fofoca, viu? Eita! Mulher gosta de futebol. Homem gosta também, né? Homem também gosta. Mas não se deixa contaminar com os manjares desse mundo. Quando você recebe alguma coisa no seu celular, ou então quando Satanás vem lhe tentar, você dá as costas. Isso é não se contaminar. Vamos lá em Daniel capítulo 1. Vamos lá, meu irmão, ajuda o obreiro. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Olha só o que Daniel diz. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha só, Daniel era um jovem, aproximadamente 15, 16 anos, que mesmo com a pouca idade, ele era um homem tão temente que não deixou se contaminar com aquela porção que era servida ao rei, porque ele sabia que o rei era
como é que eu posso dizer a você? Ele era recebido, era dado ao rei aqueles manjares, e aquele comer aqueles manjares, aquela bebida, iriam contaminar. E Daniel pediu ao chefe dos eunucos para não se contaminar, não comer aquilo ali. Então, meu irmão, você não deixar se contaminar com as coisas desse mundo, aquilo que é oferecido ao mundo, você não pode reter para você. Aquilo que o mundo mais quer, não é o que você mais quer. Aquilo que o mundo tem prazer em fazer, você tem desprazer e não faz. Isso é não se contaminar. Isso é se resguardar. Isso é tomar um tempo que Deus lhe dá para que você possa não se contaminar com as coisas desse mundo. E não se contaminar é uma característica de uma pessoa transformada. Outra característica de uma pessoa transformada, uma pessoa de oração. Aquela pessoa que ora, aquela pessoa que dá todo o seu tempo que você tem, vamos dizer assim, você tem ocioso, aquele todo o seu tempo que você tem para fazer outras coisas, você faz para Deus. Oração. Não é aquela oração que você faz quando você vai dormir, você fecha os olhos, meu Deus, obrigado pelo dia, acabou-se. Que oração? Que oração é essa, meu irmão? Uma pessoa de oração é aquela que ora sem cessar. Sem cessar não quer dizer que você vai passar 24 horas da sua vida orando, não. Não é isso. Orar sem cessar é aquela hora que você tira para o Senhor. Enquanto você tira aquele momento para Deus, você está orando. Aquele é o orar sem cessar. E lá no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, diz assim: orar sem cessar. E pensa uma pessoa que orava, era Ana, mãe de Samuel. Um dia Ana chorou tão forte, tão aquebrantada, com um coração tão amargurado, que o profeta Eli achou que ela estava bêbada. Olha só. Mas aquilo não era bêbada, meu irmão. Aquilo era uma pessoa de oração. Uma pessoa que tira o tempo que ela tem para orar a Deus. E como é que está a sua oração? De manhãzinha cedo, quando você levanta, qual é a primeira coisa que você faz? É pegar o celular e olhar o WhatsApp, o story do dia passado? Ou é orar? Ou você tira esse tempo que você, naquele instante que você se levantou, acordou, você tira para o Senhor? Não precisa ser uma oração, oh Senhor, meu Deus, excelentíssimo, porque tem gente que acha que oração só é essa. Mas não, oração é coração aquebrantado. Oração é você, com todas as suas forças, você pedir, agradecer por tudo que Deus tem feito por você, meu irmão. É orar sem cessar. Às vezes eu me pego orando na moto. Estou indo no trabalho bem cedinho, o trânsito está mais fluente, tem quase ninguém, e eu me pego lá, meu Deus, obrigado, Senhor. Eita, que eu sou tão pecador, mas mesmo assim o Senhor dá tantas bênçãos. Né? Às vezes a gente se pega orando, e a oração mais sincera é aquela que você aquebranta o seu coração. É que você abre o seu coração e não se importa com o que está do lado, ou do outro lado, lado direito, lado esquerdo. Esta é a verdadeira oração, meu irmão. É orar sem cessar. Uma pessoa de oração é uma pessoa transformada. Meu irmão, outra característica de uma pessoa transformada é a pessoa grata a Deus.
Você é grato a Deus, você tem que ser grato a Deus até pelo respirar do seu dia. Como eu disse há alguns instantes, nós não éramos merecedores nem do ar que nós respiramos. Gratidão, meu irmão. Vai lá em 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses. Olha aqui. 5,18. E em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isto é ser grato, é dar a gratidão a Deus até pelo levantar. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, queriam ter levantado da cama hoje com saúde? Quantas e quantas pessoas estão no leito de um hospital e queriam estar aqui onde nós estamos? E às vezes a gente não dá o valor devido à gratidão, a sermos gratos a Deus o suficiente. Jesus ia passando, não lembro agora, acho que ele ia para Jerusalém. Jesus ia passando e 10 leprosos lá de longe: Senhor, nos cura. 10 leprosos. Nesse tempo, quando você era curado, você ia lá no sacerdote, falava a ele da sua cura, para que ele agradecesse a Deus, porque nem isso você poderia fazer. De tão distante que o homem estava de Deus, antes da vinda do nosso Senhor. E hoje você tem a porta aberta, o véu rasgado, para ser grato a Ele. Você mesmo pode agradecer a Deus. E aqueles 10 leprosos foram lá no sacerdote, não chegaram, 9 chegaram ao sacerdote e apenas um voltou do meio do caminho. Aqueles homens já estavam curados. 9 foram ao sacerdote e apenas um de 10 voltou para mostrar gratidão a Jesus. Você é grato a Deus? Você já orou a Deus pela gratidão? Você já tirou um tempo para Deus hoje? Pelo menos para dizer: Senhor, obrigado pelo respirar. Senhor, obrigado por o Senhor ter me levantado dessa cama. Senhor, obrigado pelo trabalho. Senhor, obrigado pela palavra. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, porque tudo vem de Deus para a sua vida. E gratidão é uma característica de uma pessoa transformada. Irmãos, essas são as características de uma pessoa transformada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não gosto disso, mas o pastor vai me dar licença de dizer aqui a vocês: Jesus não aceita vocês, ou eu, ou o pastor, do jeito que nós somos. Deus não aceita nós como nós somos. Ele te recebe do jeito que você é. Você poderia ser um drogado, você poderia ser um prostituto, você poderia ser uma pessoa que trai a sua mulher, você poderia ser uma pessoa de fofoca. Deus vai lhe receber, mas você não pode continuar nesse mesmo caminho. O Evangelho não lhe aceita com os pecados que você traz lá do mundo. Não, meu irmão. Você tem que ser uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Você aceitar Jesus é transformação. E a transformação começa no coração. Não adianta você fazer igual Ananias e Safira, apenas com a boca. Não adianta. Porque o salário chegará, que é a morte. Pode até ser uma palavra dura, mas é a verdade. Vou contar aqui outro testemunho a vocês sobre mim e minha esposa. Primeira vez que
vamos dizer assim, eu confessei ao Senhor, foi em outra denominação, né? Outra igreja. Nós estávamos começando a congregar, nós estávamos começando a frequentar uma igreja. E em um dos cultos que nós estávamos lá, uma irmã chegou, estava eu, Davi era pequenininho, eu e Rayane, e ela começou, na hora do apelo, né? Na hora do apelo, ela começou a falar coisas que não eram verdades. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero dizer que a culpa foi dela, porque não foi. Mas entenda uma coisa. E naquele instante, aquela mulher fazendo um apelo para que nós aceitarmos a Jesus, aquele apelo, eu e minha esposa, por força não espiritual, nós levantamos e fomos ao altar, confessamos. Graças a Deus, meu Deus me deu outra chance para me confessar verdadeiramente com Ele. Mas naquele dia eu não aceitei Jesus no meu coração. Não aceitei. Eu e minha esposa fomos naquele altar, mas nós fomos como Safira e Ananias, apenas pela boca. O coração não tinha sido transformado, o coração não tinha sido entregue a Jesus. E nós não nos firmamos na igreja. Mas um dia eu estava na igreja do pastor Arthur, e eu senti o Espírito Santo, eu senti Jesus no meu coração, meu irmão. E naquele dia verdadeiramente eu aceitei a Jesus. Porque naquele dia eu senti a transformação do Espírito Santo. Então, irmãos, não ache que você apenas vir à igreja e confessar a Ele é suficiente. É uma das coisas que nós fazemos em gratidão, em temor. Mas Jesus quer o seu coração. Jesus quer transformá-lo. E a transformação vem com o seu testemunho de vida. Pode vir a pessoa com o maior testemunho desse mundo. Aquela pessoa que foi ressuscitada da geladeira dos mortos. Ele pode falar o maior testemunho aqui. É claro que vai edificar vidas. Mas o seu maior testemunho é a sua transformação. O seu maior testemunho é uma pessoa ver a irmã Lena e dizer: olha como aquela mulher foi transformada pelo Espírito Santo. Olha que testemunho. Olha que testemunho. A sua vida servir de exemplo para a edificação de outra pessoa. Esse é o maior testemunho, transformação. Irmãos, e você nunca estará tão longe que Jesus não possa transformar a sua vida. Você nunca estará tão longe para que Jesus toque no seu coração, toque em você e você não seja transformado. Às vezes a pessoa acha: não, eu não vou aceitar Jesus porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou prostituto, porque eu sou isso. Meu irmão, você não está longe da mão do Senhor. E se você der espaço, se você verdadeiramente abrir o seu coração, Ele lhe transformará. Zaqueu, Jesus estava passando por aquela cidade. Zaqueu, um homem baixinho, achou que não poderia, Jesus não poderia ver ele. Ele estava tão longe da graça do Senhor. Ele subiu lá na árvore, e Jesus viu aquele homem lá. Para ele estava longe. Mas ninguém está tão longe que Jesus não possa tocar, não possa transformar. Irmãos, e para me concluir, transformação às vezes lhe gerará feridas. Transformação, mudança de vida, às vezes vai deixar uma ferida no seu coração. Às vezes, ou a esposa ou o esposo aceita Jesus e os amigos se afastam. Às vezes a família se afasta.
Às vezes as pessoas que mais você achava que mais era próximo de você se distanciam porque você foi transformado. Mas não se abale, meu irmão, porque muito melhor é agradar a Deus do que aos homens. Então saia daqui hoje com a mentalidade que Jesus está lhe transformando. É claro que nós estamos num processo de santificação, mas a transformação é necessária. Seja transformado pelo Espírito Santo. Seja transformado pelo amor de Deus, pela sua misericórdia, pelo sangue do seu Filho. Transformação, meu irmão. É isso que Deus tem para nós hoje. Amém? Fique de pé e aplauda o nome do Senhor. A transformação é lenta. A transformação vai, às vezes, lhe tomar tempo. Mas tudo é no tempo de Deus e você será transformado. Vocês serão transformados pelo amor dEle. Vocês serão transformados pela sua misericórdia. Amém, irmãos? Vamos apagar as luzes.